Olá, pessoal do Super A Prova, aqui é a Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos continuar, com a temática da cultura, aprofundando um pouco nossos conhecimentos e buscando resolver um dos exercícios aí cobrado para vocês nos vestibulares. Esse exercício vai remeter à aula 7, questão racial no Brasil, e ele foi extraído do Enem 2017. Lembrando que essa prova está disponível nesse link aqui para vocês. Vocês podem acessar, vão ter a prova na íntegra. E aí vamos buscar compreender, o que esse exercício está pedindo de nós. Sempre vamos remeter primeiro ao comando da questão antes de ler o enunciado dela, para buscar identificar nos textos motivadores aquilo, que a questão está pedindo. Então vamos lá. Considerando as atitudes expostas anteriormente e os pontos de vista dos estudiosos, é correto aproximar. Então, está buscando entender as atitudes expostas e os pontos de vista dos estudiosos. Então, vamos lá. A questão étnica do Brasil tem provocado diferentes atitudes. Instituiu-se o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, ao invés da tradicional celebração do 13 de maio. Essa nova data é o aniversário da morte de Zumbi, que hoje simboliza a crítica à segregação e à exclusão social. Então, essa é uma primeira atitude. Uma segunda atitude é: um turista estrangeiro que veio ao Brasil no Carnaval afirmou que nunca viu tanta convivência harmoniosa entre as diversas etnias. Também sobre essa questão, estudiosos fazem diferentes reflexões. Entre nós, brasileiros, a separação imposta pelo sistema de produção foi a mais fluida possível. Permitiu constante mobilidade de classe para classe e até de uma raça para outra. Esse amor acima de preconceitos de raça e de convenções de classe, do branco pela cabloca, pela cunha, pela índia, agiu poderosamente na formação do Brasil, adoçando-o. Então, essa aqui é uma concepção de Gilberto Freire. Outra concepção, a de Florestan Fernandes. Porém, o fato é que, ainda hoje, a miscigenação não faz parte de um processo de integração das raças, em condições de igualdade social. O resultado foi que ainda são poucos numerosos os segmentos da população de cor que conseguiram se integrar efetivamente na sociedade competitiva. Então, anotem, nós temos aqui duas percepções, duas visões, pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, a miscigenação. Uma abordada por Gilberto Freire e outra por Florestan Fernandes, que, como nós vimos em outras aulas, um buscou combater a visão do outro. No caso, Florestan buscou combater a visão de Freire. Então, vamos voltar lá às afirmações. Primeira afirmação: instituiu-se o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro, ao invés da tradicional celebração do 13 de maio. Essa nova data é o aniversário da morte de Zumbi, que hoje simboliza a crítica à segregação e à exclusão social. 2. Um turista estrangeiro que veio ao Brasil no Carnaval afirmou que nunca viu tanta convivência harmoniosa entre as diversas etnias. Então, nós podemos afirmar o seguinte, que a afirmação 1 está relacionada ao posicionamento de Florestan Fernandes, pois a afirmação 1 aponta o quê? Para a segregação, e a exclusão social do negro, certo? E é o que ele está falando no fragmento. O fato é que ainda hoje a miscigenação não faz parte de um processo de integração das raças em condições de igualdade. Então, as raças não foram integradas de forma igual, certo? Então, elas remetem ao quê? A essa segregação e a essa exclusão social. A afirmação 2, atitude 2, vai remeter ao quê? A uma convivência harmoniosa entre as diversas etnias. Então, nós podemos associar a visão de Gilberto Freire, que vai dizer que aqui no Brasil, esse sistema de produção e a cultura brasileira
possibilitou uma mobilidade de classe para classe até de uma raça para outra. Um amor acima de preconceitos de raças e convenções de classe. Adoçando a formação brasileira. Então, nós podemos associar a afirmação 1 a Florestan e a 2 a Gilberto Freire. Então, vamos ver as alternativas. A posição de Gilberto Freire e a de Florestan Fernandes, igualmente as duas atitudes. Nós vimos que não. Uma atitude é em oposição à outra. Então, não tem como ser essa. Porque elas não são iguais. Elas são opostas. Tudo bem? A posição de Gilberto Freire, a atitude 1, e a de Florestan Fernandes, a atitude 2. Que nós vimos não, ó. A atitude 1 é a que remete à segregação. E a atitude 2 de convivência harmoniosa. Então, Gilberto Freire não é a de atitude 1 e Florestan Fernandes não é a 2. Então, não é essa. C, a posição de Florestan Fernandes, a atitude 1, e a de Gilberto Freire, a atitude 2. Vai ser essa a alternativa, mas vamos ler as demais. Somente a posição de Gilberto Freire a ambas as atitudes. Não, que nós vimos. As posições e as atitudes ali, elas são opostas. Então, não tem como um autor abarcar as duas atitudes. E muito menos nessa, nem somente a posição de Florestan Fernandes a ambas as atitudes. Então, vai ser a alternativa C. Aí, a resolução comentada, que para vocês estudarem aí de maneira individual, a questão exigia uma leitura significativa dos textos dos autores, quer dizer, que se conseguisse associar essas ideias do fragmento 1 e 2 aos autores e suas compreensões teóricas da questão racial no Brasil. Assim, ao fragmento 1 se aproxima a visão proposta por Florestan, que aponta para um racismo velado e estrutural no Brasil. Daí problematiza a data do Dia da Consciência Negra. Por sua vez, o fragmento 2 aproxima-se das concepções de Freire, de uma suposta democracia racial existente no Brasil. Então, pessoal, eu espero que com a resolução desse exercício, né, tenha auxiliado vocês na compreensão, né, dessa leitura significativa desses textos, conseguir extrair esses elementos essenciais para a resolução da questão. Nós nos vemos na próxima aula, continuando a temática da cultura. Meu muito obrigado e até a próxima.